O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo o que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador.
Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário. Como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo. Não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, um mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Tantas veces caí y hoy me encuentro aquí para decirte que yo sin ti
pues habita en mí, Señor. Yo te pido, mi Dios, en oración te ruego, toma mi vida, dame otra oportunidad, que yo pueda oír tu voz. Ven y lávame, Padre Santo, te ruego, necesito de ti, Señor. Pues habita en mí, Señor. Yo te pido, mi Dios, en oración te ruego, toma mi vida, dame otra oportunidad. Sola no viviré ya más. Tú escuchaste mi oración y me salvaste. Gracias yo doy a ti por esta oportunidad. Por esta oportunidad.
Em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, um triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador.
Portanto, acompanhar a leitura da palavra é no Salmo 56, versículos 12 e 13. Pois os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ação de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem para andar diante de Deus na luz, na luz dos viventes. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos, portanto. Certamente que os irmãos já se aperceberam que hoje vamos falar sobre o Natal. Depois de cantarmos aquele hino, surgem anjos proclamando, e com esta história, eu hoje gostava de vos falar sobre o Natal. Sabem, das melhores recordações que eu tenho da igreja, da vida na igreja, estão relacionadas com o Natal. Porque é sempre na altura em que nós fazemos a nossa festa de Natal ou a festa de Reis. E dos melhores momentos que eu me lembro da minha infância passados na igreja eram os ensaios para as festas de Natal. Nem sempre corriam bem, lembro-me de ter sido já expulso várias vezes. Expulso é uma palavra muito forte, mas convidado a sair para ir acalmar um bocadinho para depois poder voltar e ensaiar novamente. Lembro-me de fazer muitas peças, Cavaleiro da Dinamarca, Quarto Rei Mago, Uma Estrela de Natal, cantatas, cantar a Criança Luz, que já cantámos 4 ou 5 vezes, já sabíamos de cor, trás para a frente, poesias, de ver a nossa irmã Leonor a recitar os seus poemas e muitos outros que, infelizmente, ou por algumas razões boas, não estão aqui connosco hoje, mas o Natal tem sempre para mim, tem sempre esta carga de felicidade, de alegria, de partilha, de desafio, porque lembro-me de um jogral que fizemos que tinha 5 ou 6 folhas de um lado e do outro que tínhamos que decorar e era a irmã Lisete que estava a organizar essa festa e que no meio daquilo saltámos 3 folhas. Mas ninguém deu por nada porque nós continuámos como se fosse normal, é mesmo assim, e lembro-me de olhar e ver a Lisete à procura, onde é que nós íamos, o que é que tinha acontecido. Já estávamos quase a acabar, porque saltámos 3 páginas, mas ficou bem à mesma. O Natal, para alguns, já começou, não é? E para uns até veio com algo profético, 70% de desconto. Não é? Porque o número 7 é um número importante na Bíblia e parece que na Black Friday algumas lojas tiveram atenção a isto e chegavam até aos 70%. Parece que o Natal tem cada vez mais associado esta questão das compras, dos presentes, dos gastos. Mas o Natal também não é só isto. Nós lembramos do Pai Natal, lembramos da árvore de Natal, de como as ruas ficam bonitas. Os filmes que dão na televisão são sempre aqueles filmes românticos de Natal, que já conseguimos dizer, há um homem, uma mulher, apaixonam-se, aquilo corre mal, e no final juntam-se e vivem felizes para sempre. É característico. Depois, debaixo daquela árvore de Natal, encontramos uns presentes. Em algumas casas há um presépio, pequenino, não tem assim um papel muito importante, mas dentro deste presépio nós encontramos a verdadeira razão do Natal, que é o nascimento de Jesus. E era sobre este nascimento de Jesus que eu gostava que nós meditássemos hoje. Se nós lermos o capítulo 1 e 2 de São Mateus e o capítulo 1 e 2 de Lucas, nós ficamos a saber a história do nascimento de Jesus. Mas sabem, no Natal, habitualmente, há 2 grupos de pessoas. Há aqueles que dizem, bem, o Natal, a árvore de Natal tem uma origem pagã e, portanto, é melhor não falarmos nisso. O Pai Natal, o Santa Claus, tem uma origem que nem sequer era com aquela cor, depois a Coca-Cola é que foi buscar. Pronto. É tudo mau, nada serve, estamos todos errados. Outros preferem que Cristo fique bebé e que não diga nada e que esteja indefeso e que está ali coitadinho e não tem ação nenhuma sobre nós. Outros, por outro lado, preferem, não, isto do bebé Jesus
não interessa muito bem, nós preferimos é Cristo na cruz, porque foi aí que Ele nos deu a salvação, aí é que Ele foi o seu sacrifício supremo, então o resto é um bocado paisagem, digamos assim. Mas se nós lemos com atenção a história do nascimento de Jesus, nós vamos perceber que Cristo quis-nos, e Deus quiser-nos trazer uma mensagem especial, não só um milagre sem precedentes, mas também algo importante e, como dizia no título, 7 palavras proféticas que nós, ao pensarmos no Natal, devemos incorporar na nossa celebração, na nossa vida. 7 palavras proféticas inspiradas pelo Espírito Santo, e estas palavras que foram ditas ao longo dos acontecimentos que envolveram o nascimento de Cristo, revelam o caráter, o pensamento e os sentimentos de Deus. E a primeira palavra é salvação. E nós podemos ler em Lucas, no capítulo 1, se quiserem acompanhar, abrindo as vossas Bíblias, podem fazê-lo. Lucas, capítulo 1, nos versículos 67 a 69, podemos ler: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Zacarias era o pai de quem? Pai de quem? João Batista, não é? Casado com Isabel. Muito bem. Zacarias estava de serviço no templo e aparece-lhe um anjo. Lembram-se desta história? E o anjo diz: olha, tu vais ser pai. Isabel vai ter um filho. E há aqui uma expressão que Zacarias vai dizer, que nós percebemos que Zacarias era um homem sábio. Ele diz assim: como é que isso é possível? Se eu sou velho e a minha mulher já tem muitos dias. Ele não chamou velha à mulher, porque sabia que corria perigo. Se ela lhe perguntasse o que é que aconteceu, ele não podia dizer a verdade. Portanto, ele disse: não, eu sou velho e a minha mulher já tem muitos dias. Como é que isso é possível? E por causa disso aconteceu-lhe uma coisa. Lembram-se? Zacarias ficou mudo até ao nascimento de João Batista. E depois, em relação a João Batista, ele vai dizer: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento do quê? Da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. O Natal, o nascimento de Cristo, a primeira palavra e mais importante de todas, digamos assim, é salvação. Cristo nasceu para nos salvar. O que Deus pretende é que nós recuperemos o estatuto que tínhamos antes do pecado no mundo. E o Natal é sobre isto. Esta é a base do Natal, a salvação. Deus quer nos salvar e, para cumprir esse plano, Deus nasceu como um bebê indefeso em Belém para que nós pudéssemos um dia aceitar esta salvação. Portanto, a primeira palavra profética vem de Zacarias, que é cheio do Espírito Santo, e ele fala em salvação. O Natal é sobre a salvação. E a segunda palavra nós encontramos em Lucas, também no capítulo 1, versículos 27 a 30, e é a palavra graça. E uma virgem, ou mulher jovem, como também pode ser traduzido, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entretanto, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida ou agraciada. Também outras traduções usam essa palavra. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça. E a segunda palavra profética que é dita a Maria por este anjo é graça. Achaste graça diante de Deus. Deus dá-te a salvação não porque tu mereças, mas pela sua graça e pela sua misericórdia. A salvação é imerecida. Não há nada em nós que justifique Deus dar-nos este privilégio de sermos salvos, de recuperarmos o estatuto que tínhamos antes do pecado, o estatuto do Éden, de seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas apenas o amor de Deus e a sua graça nos possibilitam ter acesso a esta salvação. E este anjo vai dizer a Maria: graça, favorecida. E, hoje em dia, nós, ao pensarmos no Natal, devemos também considerar esta palavra profética no nosso pensamento. E a terceira palavra
é abençoado ou abençoada. E naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, pai de João Batista, e saudou Isabel, que era sua prima. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança, que era João Batista, que estava no útero de Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita ou abençoada és tu entre as mulheres, e bendito ou abençoado é o fruto do teu ventre. Graça, salvação e bênção. Jesus nasceu para nos abençoar, para nos salvar, para nos dar a sua graça, mas também para nos abençoar. E para isso ele decidiu viver como qualquer ser humano. Já imaginaram que Jesus passou pelo parto, pelo nascimento através de um parto, teve que ser amamentado, teve que se cortar o cordão umbilical, chorou, como choraram todos os bebés que nasceram, e Jesus aceitou submeter-se a isto para nos abençoar com a sua graça e com a sua salvação. Portanto, Deus, Jesus na nossa vida, quis ficar ainda mais ligado à nossa humanidade, não só como nosso Criador, mas sendo também um de nós. E assim ele acedeu e nasceu como um bebé em Belém. Portanto, Deus quer nos abençoar com a sua salvação, com a sua graça, e esta é a terceira palavra profética que nós encontramos na história do Natal. A quarta palavra é a orientação. Não vem escrita literalmente assim, mas está refletida em José. Eu gostava de ler aqui estes versículos em Mateus 1, capítulo 1, versículo 19, que nos diz o seguinte: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bom, José podia ter dito: sim, senhora, mas eu não quero. Não quero. Mas José, ao perceber que Deus lhe estava a dizer: olha, eu quero-te guiar, José, eu quero-te orientar, eu quero servir-me de ti e tu vais ser pai de alguém muito especial. E José disse: sim, senhora. E José disse: sim, senhora, múltiplas vezes a Deus. José pega em Maria e vai até Belém, já sabemos desta história, não é? E Jesus nasce em Belém. E o que é que acontece? José é avisado por um sonho para fazer o quê? Foge para o Egito, e José podia dizer: não, Deus, porquê é que não voltamos à minha terra? José levanta-se durante a noite e diz: Maria, temos que ir embora, porque Deus está a guiar-me. José tinha a certeza que Deus estava a orientá-lo e que Deus estava ao seu lado, e ele decidiu aceitar esta orientação de Deus. De Belém foge para o Egito, depois Deus diz-lhe: olha, estás no Egito, já podes voltar. Ele volta novamente para a Galileia. Quando chega à Galileia, Deus diz-lhe: olha, não fiques aqui, vai para Nazaré. E José pega em Maria e em Jesus e volta para Nazaré. José deixava guiar-se por Deus, deixava que Deus orientasse as escolhas da sua vida. E a quarta palavra profética que nós encontramos no Natal é esta da orientação. Deus quer guiar-nos, não quer só salvar-nos, não quer só dar-nos a sua graça, não quer só abençoar-nos. Deus quer guiar-nos em todas as decisões que nós tínhamos que tomar ao longo da nossa vida, sejam elas melhores ou piores, mais fáceis ou mais difíceis. Deus promete: eu vou estar ao teu lado e vou-te guiar. Ouve-me como Josué me ouviu e segue aquilo que eu te aconselho, como Josué fez. Outra palavra, a quinta palavra profética que nós encontramos é a palavra alegria. Tem que haver alegria num milagre destes de nascer um Deus em forma de homem para nos salvar. E em Lucas, no capítulo 2, no versículos 9 e 10, nós lemos: e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande
Alegria. Alegria. Têm que ter alegria. Que será não só para vocês, os pastores, mas será para todo o povo. É impossível viver a salvação, viver a graça, viver a bênção, viver a orientação de Deus sem alegria, sem termos a certeza que Deus está ao nosso lado. E o que Deus nos pede é: não se sentem na tristeza do vosso pecado, mas sim na alegria da salvação, da graça, das bênçãos, da orientação que eu quero ser na vossa vida. Esqueçam o pecado, não se centrem nisso, mas centrem-se na alegria da salvação. Há quem diga que não há esta alegria que os cristãos têm, é uma alegria que lhes permite desfrutarem das dificuldades, ou passarem por dificuldades, passarem pelo luto, passarem pela separação, passarem pelas doenças, pelas dificuldades, ao mesmo tempo que sentem alegria. Isto não é uma alegria baseada no mundo, baseada nas prendas, nos presentes ou no dinheiro. É uma alegria baseada em Deus, que é independente das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas más. E é esta alegria que Deus quer que nós tenhamos, em grande medida, grande alegria. Foi isto que foi proposto aos pastores e que é proposto também a nós ao pensarmos no Natal, nesta quinta palavra profética, a alegria. A sexta palavra que nós encontramos em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 36 a 38, é a palavra redenção. E podemos ler: e ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Vamos só fazer aqui umas contas. Ela era viúva, esteve casada 7 anos com o seu marido. Se ela tivesse casado aos 14 ou 15 anos, que era a data de casamento nesta altura, mais 87 anos em cima, mais os 7 anos que teve casada, esta mulher tinha à volta de 105 anos. 105 anos. E o que ela vai dizer é que estamos a aguardar a redenção do povo. Sabem, há uma história na Bíblia que para mim, se calhar, é que melhor ilustra esta questão da redenção. E encontra-se no livro de Oseias. Todos conhecem a história de Oseias. Deus diz a Oseias: olha, vai e compra uma mulher para ti. E Oseias compra uma mulher, sim, vais comprar uma mulher para ti, uma mulher prostituta. É esta que tu queres que eu compre. Como é que se chamava a mulher de Oseias? Gomer. Era prostituta. E Oseias foi, comprou a sua esposa. Teve quantos filhos com esta mulher? 3 filhos. 3 filhos. E depois sabem o que é que aconteceu a Gomer? Gomer fartou-se e disse: eu não quero continuar mais casada contigo, Oseias, vou-me embora. Foi-se embora e voltou para o quê? Para a prostituição. E sabem o que é que Deus diz a seguir? Oseias, vai buscar a tua esposa. E o que é que Oseias faz? Foi buscar a sua esposa novamente e trouxe-la para casa. Muitas vezes nós temos a mesma atitude para com Deus. Eu não quero continuar mais aqui. Eu não quero continuar mais na tua companhia. Não quero continuar mais a viver contigo, a ser orientado por ti. E vou-me embora e afasto-me. Mas o que Deus nos diz através desta sexta palavra da redenção e desta história de Oseias e Gomer é que Deus não desiste. Não quero saber se tu foste, para onde foste, o que é que fizeste. Eu quero é que tu voltes. O resto não me interessa. O que me interessa é que tu voltes para casa, voltes para o pé de mim. Porque eu nasci para fazer a tua redenção, qualquer que seja o teu pecado. Estamos quase a chegar ao fim das 7 palavras proféticas e a última é uma palavra que se fala muito nesta época, que desejamos que seja uma época de paz. E em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 30 e 31, nós encontramos o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz. Isto são palavras de Simeão, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram o quê? A tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os homens, de todos os povos. Sabem quantos anos tinha Simeão?
A Bíblia não nos diz, mas a tradição diz que este homem tinha 112 anos e que estava há muitos anos à espera de ver o Messias que iria nascer. E neste dia o Espírito guiou até ao templo e ele, quando vê Jesus, ele diz: Senhor, já vi a tua salvação, posso ficar em paz porque a minha vida está completa, porque tenho a certeza que tu cumpres, Deus, as tuas promessas. Paz. Jesus viria a ser chamado Príncipe da Paz. Era um dos nomes de Jesus. E é interessante que, sabem, quando Simeão fala nisto, Jesus estava ao colo de Maria. E no meio deste discurso ele faz um parênteses e diz o quê, Maria? A tua alma, o teu espírito vai ser trespassado por uma espada. Digamos que Simeão sabia que Maria ia estar junto à cruz quando o seu filho, o seu bebê, já homem, seria crucificado. Nessa altura Maria era viúva, não tinha ninguém. Naquela altura, não tendo marido, não tendo filho, não se era nada. Passava-se automaticamente sem abrigo, sem papel nenhum, a não existir na sociedade. E é por isso que Jesus diz, a quem é que Jesus diz? Esta vai ser a tua mãe a partir a João, não é? E este vai ser o teu filho. Ou seja, mesmo no momento da sua morte, no momento de maior sofrimento, Jesus olha para a sua mãe e vê as suas necessidades e diz: olha, agora vai ser João a tomar conta de ti, não tenhas medo, não estás abandonada. E Deus quer que a mesma paz que certamente preencheu Maria, apesar do sofrimento que estava a viver, que esta paz possa também preencher os nossos corações quando estamos a passar por problemas difíceis, por dificuldades, por sofrimento, como aquele que Maria passou. E Simão, interessante, vai associar a paz a este acontecimento da vida de Maria. Certamente Maria, junto à cruz, se lembrou destas palavras que Simeão lhe disse: uma espada vai trespassar o teu espírito, o sofrimento vai ser quase insuportável, mas lembra-te que a paz de Deus vai habitar no teu coração. E estas são as 7 palavras. Sabem, nós hoje em dia vivemos numa época, a sociedade está muito preocupada com valores, com a discriminação, com a não discriminação, com a igualdade, com tudo mais. Mas sabem, não é nada novo, porque quando Deus dá estas 7 palavras proféticas, Deus tem em conta isto. Sabem como? Quando nós olhamos, vemos que 3 mulheres e 3 homens, portanto não há paridade. A Assembleia da República ficaria contente se conseguisse ter uma paridade destas. 3 homens e 3 mulheres. E um grupo, para além de falar individualmente com cada um deles, usar cada um deles, lembrem-se que todas estas palavras, eles tinham sido cheios do Espírito Santo, a um anjo tinha vindo dizer. E, portanto, quer homens, quer mulheres, eram instrumentos, eram usados por Deus como seus profetas. Não havia discriminação de sexo. E os pastores, não havia discriminação se eram pessoas individuais, ou se eram um grupo, ou se eram mais velhos ou mais novos. Maria era uma jovem, Simão tinha 112 anos, Ana tinha 105, José era carpinteiro, Zacarias era sacerdote no templo, Isabel era casada, Ana era viúva. Deus pode usar qualquer um de nós, novos, velhos, casados, viúvos, com a profissão A, com a profissão B, X, Y, Z. Deus não se importa. Deus quer revelar-se a nós e quer guiar-nos e quer usar-nos para nós sermos o seu instrumento nesta terra. Porque o maior objetivo de Deus, com a questão do seu nascimento, é que Deus quer voltar a estar connosco. E em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, o profeta dizia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E depois, em Mateus, nós percebemos porque é que ele se chamava Emanuel. O que é que quer dizer Emanuel? Deus conosco. E, portanto, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós sabemos que o que Deus pretende mais é estar conosco, independentemente de tudo o resto. Ele quer nos dar a sua salvação, a sua graça, quer abençoar-nos, quer guiar-nos, dar-nos orientação, quer que sejamos cheios de alegria, quer redimir-nos independentemente
quais sejam os nossos pecados e os nossos erros no passado e quer encher o nosso coração de paz. Que o nosso Natal possa ser cheio destas 7 palavras proféticas e que a paz do Senhor possa habitar nas nossas vidas.